Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a nossa igreja. Mais uma Páscoa. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 20, verso 19 até o verso 23, que diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Nessa Páscoa, nós nos encontramos numa situação imaginável. A pandemia da Covid-19 está virando o mundo de perna para o ar. Está levantando dentro de nós tantas perguntas em relação ao amanhã, em relação ao futuro. Em meio às más notícias, à vivência de angústia, à vivência de medo que nós estamos enfrentando, então vem um domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. Foi assim com a vida dos discípulos. Foi assim que eles viveram na semana da crucificação. Diz o texto que eles se trancaram por medo dos judeus. Eles se trancaram por medo do que poderia lhe acontecer. Jesus então entra no meio deles e saúda: Paz seja convosco. Hoje nós celebramos uma Páscoa trancados. Hoje nós celebramos uma Páscoa sem ter o direito de ir ao templo. Hoje nós celebramos uma Páscoa com medo do que poderá acontecer conosco, do que poderá acontecer com as nossas famílias, com a nossa igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus ressuscitou para entrar na tua casa. Jesus ressuscitou para pronunciar na tua vida: paz seja convosco. Só a mensagem de Jesus, só a presença de Jesus é capaz de nos dar paz. Só a presença de Jesus é capaz de aquietar o nosso coração em tempos difíceis, em tempo de tribulação. Só a presença de Jesus é capaz de aquietar o nosso coração em tempo de pandemia, em tempo de medo, em tempo de angústia, porque Jesus nos traz esperança. E é interessante aqui no versículo 21 que os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com medo dos judeus. O que poderia acontecer a eles? E Jesus então, após a ressurreição, aparece para eles com a voz mansa, com a voz suave e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Você e eu, nós somos seguidores de Jesus. Recebemos esse Espírito, o Espírito Santo do Senhor, para que sejamos agentes de paz no mundo perturbado, no mundo com medo, um mundo vivendo uma grande tribulação, um mundo vivendo angústia, um mundo de portas trancadas. Irmãos, a experiência da ressurreição
gera em nós uma nova esperança. A experiência da ressurreição gera em nós a esperança de um novo dia, gera em nós a esperança de um novo tempo. Por isso, não devemos deixar de celebrar a Páscoa. Eu diria aqui por 4 motivos. Primeiro, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode perdoar os pecados das pessoas. João 1, verso 29. Segundo, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. Deus te ama profundamente. E Ele provou esse amor através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Romanos 5, verso 8, está registrado esse texto. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Terceiro motivo que nós não devemos deixar de celebrar a Páscoa é porque Cristo vive em mim, Ele ressuscitou, Ele vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, verso 20 e 21. E o último motivo, porque Jesus é ressurreto. Jesus ressuscitou. Esses são 4 grandes motivos que eu não posso deixar de celebrar a Páscoa. Mesmo estando numa situação difícil, mesmo estando vivendo momento de angústias, mesmo estando vivendo momentos de dor, mesmo estando de portas trancadas, Jesus, Ele pode entrar na tua vida e pronunciar: paz seja convosco. Paz seja convosco. É o que eu desejo para você nessa Páscoa. É o que eu desejo para você no dia de hoje. É o que eu desejo para você, a tua família. É o que eu desejo para você de forma individual. Que você permita que Jesus viva dentro de você e que o Espírito Santo haja dentro de você de uma maneira que você possa anunciar esse Jesus Cristo que ressuscitou a tantas pessoas que hoje estão trancadas com medo. Tem muita gente aqui em Palmeiras trancadas com medo e que precisa de uma voz mansa e suave que parta do Espírito Santo de Deus. Paz seja convosco. E que nós possamos levar Jesus Cristo a essas pessoas. Que nós possamos levar a palavra de Deus a essas pessoas. Em tempos de pandemia. Em tempos de portas trancadas. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe as nossas famílias. E que possamos desfrutar dessa paz que é Jesus Cristo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém.